Olá, meus amores! Para você que ainda não me conhece, meu nome é Aracânia Carinho, sou professora de artesanato e também sou empreendedora digital. Olá, artesãs! Vamos aqui para mais um videozinho aí do Respondeu Arco-Íris, né? Esse Respondeu Arco-Íris é uma sequência de vídeo que eu gravo respondendo perguntas ou dúvidas de algumas artesãs feitas dentro do grupo de artesanatos do Facebook, feitas lá também no meu WhatsApp e também no atendimento dentro dos meus aplicativos de artesanatos aí, no caso aí, né? O aplicativo de artesanato aí. E hoje vamos estar respondendo uma pergunta aí lá do Facebook, vamos estar respondendo essa pergunta. Normalmente eu sempre deixo essa pergunta no início, antes desse vídeo aqui, mas eu vou deixar ela do ladinho aqui para você estar visualizando ela aí um pouquinho, para você lembrar qual pergunta que é. Como eu disse, hoje vamos estar respondendo uma pergunta lá do Facebook. Se você tem dúvidas sobre algum assunto, você pode estar deixando aí nos comentários aí abaixo aí também, que eu posso estar vindo aqui e estar respondendo essa dúvida em algum momento. E também você pode estar clicando no link que vai estar aí abaixo e clica aqui, logo na descrição aí abaixo, clica abaixo para ter acesso a conteúdos de artesanatos gratuitos. Lá você vai ter acesso lá ao meu aplicativo, lá onde você vai ter acesso a diversos conteúdos de artesanato, como apostilas, receitas e gráficos, aulas, vários tipos de artesanatos que tem lá dentro do meu aplicativo. E hoje vamos estar respondendo a pergunta da Sandra, que ela fez uma pergunta dentro de um dos grupos de artesanatos lá do Facebook. Vamos estar respondendo essa pergunta. Ela disse que comprou, no caso nem é uma pergunta, ela pode dizer assim, tirando uma dúvida com as meninas do grupo. Comprei um pink para terminar meu serviço e falta duas, e o rosa pink não é da mesma cor. Acho que ela disse que faltava duas carreiras para terminar ali, só que agora que ela tá percebendo que o rosa não é da mesma cor. Isso acontece muito para quem tá iniciando. Eu mesmo, quando eu iniciei, eu passei por isso aí. Quando a gente tá iniciando, a gente não tem essa noção, porque normalmente a gente sempre é aquela pessoa que assiste aquelas videoaulas no YouTube e o professor ele não vai falar na videoaula dele, ó, compra vários barbantes a mais, porque normalmente se você ir lá depois de comprar, vai estar uma tonalidade diferente. Então ele não vai falar isso no vídeo dele. Provavelmente você nunca viu nenhum professor falando isso nos vídeos deles que você assiste aí. Normalmente quando a gente pega um curso, por exemplo, lá no meu curso que eu tenho dentro do meu aplicativo, eu ensino isso. Então eu tenho essa dica lá dentro do meu curso. Então quem assiste o meu curso lá, ele sabe disso. Então se ele está iniciando, ele já vai saber disso, e sempre que ele for fazer uma peça, ele já vai comprar barbante o suficiente. Então para você que está assistindo meu vídeo aqui, primeiramente, eu te convido a participar do meu curso lá dentro do meu aplicativo. Tem curso de crochê e vários outros cursos de artesanato, outros tipos de artesanato. O que você faz? Clica no link aí abaixo, que vai estar escrito assim, clica aqui para ter acesso a conteúdos de artesanatos gratuitos. Tem um link lá, é só você fazer seu cadastro lá, que você vai estar recebendo o link para estar baixando o meu aplicativo. Eu tenho mais outros 2 aplicativos de outros conteúdos também, caso você queira participar dos meus outros aplicativos. Mas, dando essa dica para você aqui que está iniciando aí, provavelmente a artesã que já está no mercado há muito tempo, já faz bastante peças aí, já mexe com barbante há bastante tempo, com vários tipos de artesanatos que é utilizado barbante, ela já tem, já sabe disso, então sempre que ela vai lá, ela compra barbante por a mais. Mas o que acontece muito também de algumas artesãs mesmo experientes cometer esse erro. Então acontece de algumas artesãs mesmo experientes cometer esse erro. Aqui, ela provavelmente, ou ela é iniciante mesmo e comprou um barbante, começou a fazer uma peça e aquele barbante não deu, e ela foi lá e comprou outro. Ou ela já tá no mercado há um tempo, aí ela foi utilizar sobrinha. Sabe quando você vai utilizar sobrinha? Eu tenho algumas aqui, ó. Eu tô até utilizando no momento que eu tô fazendo uma peça aqui de crochê aqui. Então, tem algumas sobrinhas aqui, tá vendo? Eu tô utilizando até esse preto aqui, agora vamos fazer uma pecinha. E aqui tem algumas sobrinhas. Normalmente é que a gente gosta de utilizar. A gente não vai jogar a sobrinha fora, então a gente vai utilizar ela pra fazer uma peça. Mas, o que acontece? Normalmente, as artesãs, elas falam assim, vou utilizar esse restinho de linha. Mas às vezes esse restinho de linha não vai dar para fazer aquilo que você quer fazer. Mas como se diz, a nossa mente é teimosa. Fala assim, você olha assim, não vai dar. E às vezes acaba não dando. Aí você vai precisar, você já começou a peça, você vai precisar de um barbante para continuar. Aí quando você for lá comprar, independente se você está iniciando ou já tem aí um tempinho que você está fazendo seu artesanato aí, se você for lá comprar, o barbante ele vai ser diferente.
pode ter certeza, na maioria das vezes, pode dizer assim, 90% você vai chegar lá e a tonalidade dele vai ser diferente. Então, ele nunca vai ser assim da mesma cor. Você chegar lá e você encontrar ele da mesma tonalidade exato, você pode ter certeza que é muita sorte. Mas muita sorte mesmo você encontrar ele de tonalidade exatinha ao que você quer. Então, quando você for fazer uma peça, você compra barbante o suficiente para fazer aquela peça inteira. Então, eu vou fazer essa peça aqui. Você vai comprar barbante para fazer essa peça inteira. Mesmo que fale assim, vai sobrar. Melhor sobrar do que faltar. Eu trago isso como dica para vocês mesmo. Compre sempre sobrando, que é melhor sobrar do que faltar. Porque se faltar, você vai ter problema. Se sobrar, você usa para fazer uma flor, depois alguma coisa assim. Uma tirinha como eu tô fazendo aqui no meu agora. Vou mostrar aqui para você aqui, ó. Então, vou estar mostrando aqui, ó, tá vendo? Eu tô utilizando aquele restinho de linha pra fazer aqui, ó, um suplá aqui, aí eu utilizei, eu tô usando sobrinhas aqui, ó, tá vendo? Deixa eu pegar as outras cores que eu tenho aqui, ó. Então, aqui, ó, tem essa e tem alaranjada e tem, eu vou te fazer com outras cores também. Então, vou estar fazendo com outras cores de sobrinha que eu tenho ali. Então, eu ainda fiz e ainda sobrou. Então, tá, esse daqui dá pra mim fazer flor, alguma coisa depois, por exemplo. Mais algumas carreirinhas, assim, com esse daqui. Dá pra fazer uns tapetes mais diferentes, utilizando sobrinhas de linha. Então, eu nunca pego essas linhas que tem assim, ó, pra fazer uma peça muito grande. Esse aqui, por exemplo, dá pra mim fazer uma peça já maior, mas não dá pra fazer uma peça muito grande. Então, eu nunca pego essas sobrinhas de linha pra fazer peça grande, porque eu sei que depois, se eu precisar, eu não vou encontrar da mesma tonalidade. Então, você que tá iniciando aí no artesanato, então já saiba disso. O barbante, quando você for fazer peça, qualquer tipo de peça, olha a quantidade de barbante que você vai gastar. Normalmente, se você for assistir uma videoaula, ou minha aqui, que às vezes eu tenho criações de peças que eu posto aqui no meu canal do YouTube, lá dentro do meu aplicativo também, ou se você for assistir de outro professor, olhe na descrição, embaixo, assim, do vídeo. Lá, o professor sempre deixa a quantidade de barbante que ele gastou. Aí você vai olhar. Ele gastou ali 500 gramas. Então, você sempre coloca 200 gramas a mais, 700. Por quê? O ponto varia. Às vezes você faz uma peça, ela não vai dar 500 gramas exatinha igual a do professor. Às vezes você pode gastar um pouco menos e gastar um pouco mais. Então, se você, o professor gastou 500 gramas, e você vai, supondo assim que tem 500, um barbante de 500 gramas, você vai lá e vai comprar 500 gramas certinho, o seu vai dar? Não. Pode gastar um pouquinho a mais do que essas 500 gramas. Então, sempre compre barbante por a mais. Então, é melhor você comprar por a mais que sobre. Então, por exemplo, o professor gastou 500 gramas. Compre 700 gramas. 200 gramas a mais, que aí se sobrar, você utiliza, como diz, para fazer flores, algum detalhezinho pequeno, depois em outra peça ali, porque é melhor você ter ali uma peça perfeita, posso dizer assim, do que às vezes você passar um pouquinho de raiva. Eu passei isso quando eu iniciei, né? Quando a gente é iniciante, eu mesmo, na minha época, não tinha tanta videoaula. Não tinha um curso igual eu tenho para vocês aí, destinado a vocês no curso completo, do básico ao profissional dentro do meu aplicativo. Ou se você quer, eu quero aprender crochê, tá iniciando agora, vai lá, só clicar no link aí abaixo, vai estar escrito assim, ó, clica aqui para ter acesso a conteúdo de artesanatos gratuitos. Você vai clicar e fazer o seu cadastro e lá vai ter o link para você estar baixando o meu aplicativo. Então, você pode estar baixando ele e estar instalando aí no seu telefone o meu aplicativo aí. Então, como eu estava dizendo aqui, então, na época eu iniciei mesmo, eu passei por isso. Fui fazer um tapetão, tive sorte que esse tapetão, na época foi minha irmã que pediu ele, ela queria um tapetão de sala. Como eu era iniciante, eu não sabia disso, então eu fui e comprei um barbante de 2 quilos, que é aquele grandão. Eu não tinha nem certeza da quantidade que gastava, eu não sabia disso, de olhar a descrição para mim ver certinho a quantidade que gastava. Na época eu fiz até um tapete, era um tapete pequeno, eu aumentei ele, fiz um tapetão de sala. Então eu não tinha a quantidade certa que ia gastar e eu não tinha noção, porque eu não fazia assim, igual, por exemplo, hoje em dia eu já fiz muito tapetão de sala. Então eu sei ter uma base ali do tanto que vai gastar isso e isso e isso. Então eu tenho essa base na minha cabeça aqui já. Agora, aí minha irmã encomendou, eu comprei um barbante de 2 quilos, eu fiz e felizmente deu um pouquinho mais da metade, então eu precisava de outro de 2 quilos. Quando eu fui comprar, eu não achei a mesma tonalidade, eu achei uma tonalidade mais escura. Eu achei da mesma tonalidade exatinho, só que no fio 8. Aí ia ficar uma metade fio 6 e outra metade fio 8, não ia dar certo, né? Então, eu esperei. Esperei sempre que eu ia na loja, eu olhava, deixa eu ver se a tonalidade era igual. Eu fui achar uns 3, 4 meses depois, mais ou menos, a mesma tonalidade. Igualzinho, uns 3, 4 meses
meses depois. Minha irmã ficou esperando, né? Que ela queria o tapete perfeito. Então, ela ficou esperando. Mas vamos supor que se fosse com a cliente ia ficar 3, 4 meses esperando você entregar aquela peça, provavelmente você ia ter que fazer o quê? Você ia ter que ir lá e comprar 4 quilos do barbante. Eu, né, se fosse para cliente, teria que comprar 4 quilos novamente de outro barbante com a tonalidade igual e fazer ali uma nova peça, pegar uma nova peça, fazer até o final de novo, para entregar essa cliente ali no caso. Então, eu teria que fazer isso. Então, quando você for fazer suas peças, sempre compre um pouquinho por a mais. Ah, mas vai ficar sobrando. Ah, mas falou que gasta isso. Sempre compre um pouquinho por a mais. É melhor sobrar do que faltar. Então, você viu aí que dá para ver uma diferença na imagem aí que tá aí, ó. Aqui eu coloquei do ladinho no começo do vídeo, mas depois se você quiser voltar lá no comecinho, tá dando aquela olhada lá também, dá pra ver um pouquinho de diferença. Esse daqui, que é o rosa, o último rosa que ela comprou, tá um pouquinho mais claro do que o rosa por último que ela negociou. Eu tenho uma foto aqui, vou ver se ela tá no telefone, que é uma foto da época que eu comprei o barbante, desse que eu falei da minha irmã. Eu tinha o dela era mais claro, e o que eu tava encontrando ela mais escura. Eu não achava aquela tonalidade de mais clara. Era até um mostarda na época. Aí eu vou mostrar pra vocês. O barbante, às vezes você compra ele vem de uma tonalidade. Quando você vai comprar, ele vai vir de outra tonalidade diferente. Então, sempre compre. Que também é uma outra dica que eu trago pra você. Às vezes você faz uma peça pra uma cliente... E às vezes a cliente, ela fala assim, eu mesmo, quando uma cliente me encomendou uma peça, já aconteceu uma vez só isso. Aí ela me encomendou uma peça, ela me mandou uma foto de uma peça. Aí eu falei, não, eu posso fazer essa peça pra você. Só que aí eu fiz, aí ela falou que o cru tava um pouco diferente da foto. Aí eu tive que explicar a ela, ó, isso depende da tonalidade. Por exemplo, quando você tira o ângulo da câmera, por exemplo, vai depender do telefone. Tem telefone que é melhor, tem telefone que é bom. Mas piorzinho, por exemplo, se eu gravo desse telefone aí, ele é um pouco melhor, então a câmera fica um pouco melhor. Se eu gravar de um outro telefone que eu tenho aqui, que ele é ruim, a câmera vai ficar um pouco mais embaçada, então muda a claridade aqui, até eu aqui mudo um pouquinho de tonalidade também. Isso vai depender do telefone, da claridade que foi tirada da foto. Às vezes você tira aqui, por exemplo, dentro de um cômodo que tá mais escuro, ele vai ficar um pouquinho, às vezes, por exemplo, um rosa um pouco mais claro ou um rosa um pouco mais escuro. Aí quando você vai pro lado de fora, onde tem a claridade do dia, se você tirar aquela foto lá, às vezes vai dar diferença de tonalidade ali, tirando de dentro, tirando de fora. E outra coisa também, o barbante, cara. Por exemplo, às vezes a pessoa, eu quero o barbante mostarda, igual eu falei, às vezes, por exemplo, na foto lá tá um barbante mostarda mais claro. Quando você for comprar, vai estar um barbante mostarda mais escuro. Então, eu tive que explicar a ela, ó, isso varia de como foi tirada a foto e também varia do barbante, que às vezes você compra o barbante, ele tá um pouquinho mais claro. Quando você vai comprar novamente, ele tá um pouquinho mais escuro. E também depende de marca de barbante. Às vezes a pessoa fez de uma marca e a outra marca, a mesma tonalidade ali, por exemplo, o cru, ele é um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Então, já trazendo essa dica aí pra você também, se acontecer com você. Saber explicar a cliente o porquê de estar diferente. Porque às vezes ela pode ter visto numa foto, quando você fez, aquela tonalidade tá diferente ali. Mas é por isso mesmo. Acontece da câmera, que foi tirada da foto, o ângulo, por exemplo, dentro, num lugar mais escuro, ou foi tirado num lugar mais claro. E o barbante, que às vezes você compra ele, tá mais claro, às vezes você compra ele, depois tá mais escuro. Então, por exemplo, às vezes você faz uma peça para uma cliente, comprou o barbante, ele tá mais caro. Quando você, ela pediu da mesma cor, do mesmo jeito. Quando você foi comprar e fez novamente, tá às vezes um pouquinho diferente, e às vezes ela fala, mas por que esse tá diferente? Você tem que saber explicar, ó, por isso. O barbante, ele nunca vem igual. Então, ele nunca vai vir igualzinho. Muito raro, mas muito raro você ir lá e comprar ele igualzinho. A única cor que eu percebi que nunca deu diferença de todas as vezes que eu fui comprar é o branco. O branco nunca deu diferença. Eu, pelo menos, nunca vi diferença quando eu fui comprar. Por exemplo, o preto eu já vi diferença. Do preto eu já vi diferença. Das outras cores eu já vi diferença de tonalidade. Minha mãe mesmo, ela tem mania de às vezes começar uma peça, ela faz muito tapete no amarradinho. E às vezes falta algumas carreirinhas para estar completando esses tapetes no amarradinho. Então, ela vai e fala pra mim, ó, vai lá que eu compro esse barbante e me dá o fio assim. Eu sempre falo com ela, mas ela sempre faz isso, sempre. Aí eu sempre falo com ela, mãe, muito difícil a gente encontrar a mesma tonalidade, a gente vai encontrar um pouquinho diferente. Esse daqui mesmo que tá aqui, ó, ela tinha começado uma peça num rosa, um resto de rosa que tinha, aí ela
ela foi e pediu para mim comprar. Quando eu fui comprar, tava um pouquinho mais escuro. Esse daqui tava mais escuro do que o outro que ela tava fazendo, que era um restinho que tava aqui. Ela tem essa mania de usar os restinhos para fazer um tapete de amarradinho. Às vezes pega uma parte grande que aquela parte não vai dar. Aí acontece isso. Aí eu tive que comprar esse daqui, comprei mais escuro. Aí uma partezinha ficou um pouquinho mais escura do que a outra. Mas normalmente quando a gente faz, eu faço tapete, eu não faço mais para venda, eu faço para usar aqui, para guardar também, para me usar na minha casa, esses trem assim. Então eu não faço mais vendas assim, então tudo bem. Se é uma coisa para nós não tem importância. Agora, se fosse, por exemplo, uma coisa fosse para mim, para dar para cliente, ela poderia fazer o quê? Ela teria que esperar ou fazer um novo tapete ou desmanchar, que é todo que no tapete amarradinho é um ó para desmanchar. Muito difícil para desmanchar. Você desmanchar um por um, bem difícil. É melhor você até começar a fazer outro. Tapete no crochê já é mais fácil de estar fazendo esses desmanches ali em outros tipos de artesanato também. Então, como eu tava dizendo vocês, meninas, sempre que você, eu vou comprar para me fazer uma peça, compra barbante suficiente. Se você vai utilizar sobrinhas, verifica se esse barbante dá o suficiente. Então, você pega o quê? Você vai pegar a balança. Cadê a balança? Acho que eu tirei a balança que tava aqui, gente. Ela tava aqui, eu guardei ela lá novamente. Mas aí você vai pegar a sua balança. Toda artesã precisa de uma balança. Se você tá iniciando agora, não tem balança, ou se você já tá no mercado há bastante tempo, não tem balança, eu não sei nem o que você tá fazendo. Porque como é que você tá vendendo suas peças, que a gente tem que saber pesar a nossa peça. Então, provavelmente, você tem a balança. Se você não tem a balança porque tá iniciando agora, já te convido a participar do meu curso novamente. Porque lá no meu curso eu ensino tudo que você vai precisar saber no mundo do crochê ou de qualquer outro tipo de artesanato. Se já tiver um curso lá dentro do meu aplicativo, eu tô sempre trazendo cursos novos. E aqui, ó, nesse daqui, como eu disse aqui, você vai pegar o barbante e vai pesar. Então, por exemplo, o professor da videoaula disse que gastou 500 gramas. Você pesa esse restinho de barbante, deixa eu ver se ele tem 500 gramas. Então, você pesa, mas lembra sempre de estar colocando esse cone aqui, mais ou menos, ele tem umas 70 gramas, 80, 90 gramas, normalmente, esse cone de papel aqui. Que a gente tem que tirar ele, porque às vezes, por exemplo, 70 gramas, às vezes, por exemplo, deu 500 gramas aqui. Vamos supor, vamos supor assim, deu 550. Então, você pensar, tem 50 gramas a mais, então vai dar. Mas tem o cone, gente. Cone, então, eu tiro a parte do cone, então vai dar 400 e alguma coisa gramas. Então, já não daria para fazer a peça. Então, sempre faz isso. Pesa para ver se vai dar. Se não dá, utiliza para fazer, deixa para fazer outra coisa que é menos. É melhor você, vou lá e vou comprar um novo barbante, vou fazer essa peça, do que às vezes pegar um restinho e falar assim, não vai dar. E chegar lá não dá, você ter que se desdobrar para pensar o que você vai fazer. Ou se inicia outro, ou se espera chegar a mesma coisa. Por exemplo, se você for para cliente, você não vai poder ficar esperando. Então, você vai ter que, às vezes, comprar outro, que era o que você tinha que fazer em Deus no início, e tá fazendo a sua peça ali, no caso ali. Então, sempre verifica isso. Foi uma pergunta e ela falou para as meninas o que aconteceu. Então, como eu disse, provavelmente ela é uma dessas duas pessoas. Ela tá iniciando agora, então ela não sabia disso, então ela aprendeu ali. Aprendeu igual eu, né, que fui perceber. Provavelmente você que já mexe com crochê bastante, às vezes aprendeu assim. Ou você que está iniciando e assiste meus vídeos, aprendeu lá no meu curso, que eu sempre trago esse vídeo, principalmente do Responder Arco-Íris, que eu tenho um vídeo antigo que eu falei um pouquinho sobre isso. Falei outras coisas no vídeo, mas falei um pouquinho sobre isso também, referente a essa parte ali da tonalidade. Então, ela praticamente falou para as meninas o que aconteceu, relatou o que aconteceu com ela, né? Então, ela falou que tinha comprado o pink e que faltava 2 carreiras. Pelo que eu entendi, ela tinha feito 3 carreirinhas com essa nova cor e faltava mais 2. Então, faltou 5 carreirinhas para terminar as peças. Então, essas 5 carreirinhas ela ia fazer de outra cor. Ou ela pode deixar assim, né? Se for para ela, se for para cliente, não dá. Então, se for para ela, pode deixar assim. Ou ela pode pegar ali e fazer esse restinho desse bico de uma outra cor para dar um tchan diferente ali. Então, pega uma outra cor e faz esse biquinho ali, essas últimas 5 carreirinhas com uma outra cor para dar um tchan diferente ali. Então, ela pode estar fazendo isso ali no caso ali. Mas, como eu falei pra vocês aí, sempre verifica isso. Nunca pega o barbante, vai dar. Não tem esse tem de vai dar, não. Tem que ter certeza que vai dar.
porque se não tiver certeza, depois fica difícil para você arrumar isso. Eu passei isso uma vez na minha vida, que foi essa vez, e eu passei isso também tem umas semanas para trás, mas como era um tapete para casa, hoje em dia como eu faço, como eu disse, eu faço para mim mesmo, ou para, por exemplo, para minha mãe, para minha irmã, então não tenha essa questão. Para você que faça assim, eu vivo de vendas, então eu faço essa peça para me vender ela, então você tem que ter esse cuidado ali. Então eu falei assim, vou utilizar esse restinho que eu tenho aqui, depois o resto eu faço de outra cor, mesmo tendo essa certeza de que eu ia provavelmente encontrar uma tonalidade diferente. O que aconteceu? Eu utilizei o restinho que eu tinha aqui, que era uma cor até na cru, utilizei esse restinho e depois a outra que eu comprei veio um pouco mais escuro, mas não teve importância porque era uma peça que eu fiz para minha mãe. Então não teve assim aquele negócio ali, ficou até bonito, não ficou feio, mas se fosse para o cliente, a gente tem que fazer uma peça perfeita, perfeita. Então para você não tem como fazer isso, deixar de outra cor que a cliente vai perceber, ela fala assim, não ficou estranho, ficou diferente, às vezes a cliente não gostou. Por exemplo, a peça que eu fiz mesmo, eu achei que ficou bonita, a tonalidade diferente ali, mas às vezes a cliente não vai gostar, queria toda de uma tonalidade só. Então, preze por isso quando você for fazer as suas peças. Então, essa é uma dica que eu trago, que eu venho novamente convidar a fazer algumas coisinhas. Primeiro, se você gostou dessa videoaula, clica aí em curtir, clica aí em se inscrever-se no meu canal. E outra coisinha também muito importante aí, vai lá embaixo, clica aqui para ter acesso a conteúdos de artesanato gráfico bonito. Lá você vai poder baixar o meu aplicativo, é só fazer um cadastro, vai ter um campo de cadastro, você coloca o seu nome, seu e-mail, seu número de telefone, e você vai estar recebendo o link para estar baixando o meu aplicativo. Então lembre de colocar tudo direitinho, com seu nome, seu número de telefone certinho, seu e-mail certinho, também você está recebendo o link. Aí você vai poder baixar meu aplicativo de artesanato, onde tem diversos conteúdos, tem apostilas, receitas gráficas, típicos, tem aulas, tem brincadeiras, tem sorteios. Eu tenho um aplicativo destinado somente a sorteios, então tem muita coisa bacana dentro lá dos meus, pode ser assim, do meu aplicativo lá. E dos meus outros aplicativos, meus outros 2 aplicativos também tem muita coisa bacana. Então te convido a fazer isso. Primeiro você vai curtir, se inscrever já no meu canal se você ainda não é inscrito, e depois você vai estar indo lá e vai estar participando lá do meu aplicativo lá de artesanato e tendo acesso a diversos conteúdos. Estou sempre que possível adicionando novos conteúdos, trazendo novos conteúdos para vocês, novas videoaulas, novos cursos para vocês, ter sempre lá um curso atualizado, novo, bacana, para você estar aprendendo mais outros tipos de artesanato além do que você já faz. Então, dou um tchauzinho para você, até um próximo videozinho que você assistir aí comigo. Se você não conhece, eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo, vou até verificar aí depois. Se você não conhece, meu nome é Aracânia Karina, sou professora de artesanato e também sou empreendedora digital. Então, tchauzinho pra você.